Olá, sejam muito bem-vindos ao Nos Corredores do Varejo. Eu sou Fábio Caldas, sócio da Fronte, e eu vou bater um papo hoje com Felipe Queiroz, que é economista-chefe da APAS, Associação Paulista de Supermercados. A APAS apresentou nas últimas semanas uma pesquisa que eles fazem anualmente sobre o setor de supermercados no Brasil, e lá tem alguns dados que casaram com uma conversa que nós estávamos tendo aqui internamente na Fronte sobre o crescimento do varejo, esse varejo de bairro, de pequenas lojas, tanto para o setor de supermercados quanto para outros setores que a gente vem percebendo esse incremento, né? E aí tem um dado super interessante que foi apresentado na coletiva de imprensa que a APAS fez, que foi até uma mudança de metodologia dessa pesquisa. Então a gente falou, opa, peraí, precisamos conversar com o pessoal da APAS para entender o que está acontecendo com esse mercado. Felipe Queiroz, obrigado pela sua participação. Eu já vou emendar aqui a primeira pergunta para você já se apresentar, já falar um oi para o pessoal e já poder responder. Bom, entrando nessa história do crescimento do pequeno varejo, na APA Show, vocês anunciaram então essa mudança que eu falei, né, que levou para um incremento de 71 bilhões de reais no setor do setor de supermercado. Primeira pergunta é, o que levou vocês a fazer essa mudança? Você já tinha uma percepção do crescimento desse pequeno varejista? E quando eu falo pequeno varejista, não estou falando nem só da lojinha de bairro. Eu estou falando das grandes redes entrando aí com as suas lojas Pão de Açúcar Minuto, o Extra Bairro e assim por diante. Felipe, obrigado, seja bem-vindo e vamos bater um papo. Olá, Fábio, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse podcast, especialmente num assunto tão instigante como esse. Espero estar à altura aqui para responder as questões. Confesso que são perguntas muito boas e difíceis, já começou com tudo. E vamos lá, vamos ver se conseguimos responder, né? Sobre essa primeira questão, por que mudamos de metodologia e qual que é o impacto disso, né? O setor supermercadista brasileiro, ele tem uma característica, uma peculiaridade que o difere muito de outros setores supermercadistas em outras partes do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o setor ele é altamente concentrado. São 4, 5 redes que dominam o mercado. O mesmo acontece na Europa. Por exemplo, se você for em Portugal, são 2 mercados que têm 70% das vendas. Ou é o Pingo Doce ou é o Continente. Então, o mesmo acontece na Espanha, acontece na França. Só que no Brasil, o setor ele é bem diferente. Por exemplo, nós temos supermercados que têm uma importância muito grande para o setor, só que ele só é conhecido regionalmente. Por exemplo, ele só é conhecido no interior de São Paulo, só é conhecido no Nordeste, no Norte do país, no Sul. Temos diferentes exemplos. Por exemplo, o Grupo Mateus, que aqui em São Paulo pouquíssimas pessoas conhecem, mas no Nordeste ele é forte. O Coque, que é extremamente forte em Santa Catarina, aqui não tem. Por exemplo, a rede Confiança, no interior é muito forte, o Savenhago, o Taust. Quem está na capital paulista não conhece esses supermercados, correto? O mesmo acontece no Rio de Janeiro. Aqui eu poderia citar para cada estado pelo menos 3, 4 redes que são de grande porte, mas são regionais, que não tem, quem sai daquela região já não os conhecem mais, né. Por que eu estou falando isso? Porque esse universo das redes médias e grandes é um universo bastante, eh, polifônico, bastante diversificado. E o mesmo acontece com as redes de menor porte. Partindo e das redes de menor porte, temos ainda também todo um ecossistema de mercados de vila, pequenas mercearias, que fazem com que esse setor seja um setor pujante, crescente e altamente dinâmico, e que às vezes é ignorado por algumas estatísticas, né. Então, até nós levávamos em consideração, nas
no nosso levantamento anual, principalmente as redes de pequeno, médio e grande porte, ou seja, o que metodologicamente vai ser classificado pela Receita Federal e pelo IBGE como EPP, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte, grande porte e sucessivamente. Porém, as microempresas e os MEIs quase sempre ficavam excluídos dessas contagens. Não apenas nossa, da Abras também, só que é um grande esforço do setor no sentido de contribuir, primeiro ponto, conhecer quem são esses pequenos. No segundo momento, contribuir com o crescimento desse mercado. O mercado ele é bastante diverso, como eu havia dito, e tem espaço para muitos. Então, aquele pequeno mercado de vila, ele tem uma importância significativa para aquela vila, para aquele bairro, ali num raio limitado, mas ele tem uma importância para fornecer uma compra de reposição. Esse pequeno supermercadista, que tem lá uma venda pequena, ele acaba comprando no atacarejo, num pequeno distribuidor. Então, tudo isso faz parte desse grande ecossistema que é o setor supermercadista. E os dados que levantamos ratificam a importância desse segmento, né? Então, eh, estimamos que o faturamento, a participação deles, excede os 70 bilhões só nesse último ano, daí apresenta o tamanho da importância deles. Deixa eu só, esclarecer um ponto, Felipe. A gente está falando de 2 coisas diferentes, né. Uma são as redes que não são conhecidas na capital, mas não são redes pequenas, são redes grandes até. E outra são os pequenos comércios de bairro, né. Eu queria entender, assim, o que efetivamente chamou a atenção de vocês. Primeiro, né, a diferença é que vocês passaram a incluir esses pequenos na contagem, que isso não estava sendo contabilizado pela pesquisa anual de vocês, é isso, né? Os grandes, mas não conhecidos na capital, eles já faziam parte da pesquisa da APAS. Agora, o que efetivamente motivou vocês para incluírem neste ano? Teve algum gatilho? Teve algum evento específico? É um movimento crescente de participação desses mercados que vocês já vinham observando há algum tempo? O que motivou a mudança neste ano? Olha, por um lado, tem um esforço grande da instituição em conhecê-los e promover ações para fomentar esses pequenos mercados. Esses mercados que estão espalhados pelas periferias, pelo interior. E a peculiaridade do setor nacional brasileiro, do setor supermercadista, é que todo mercado grande, todo não, 90% dos grandes mercados, eles surgem dessas pequenas vendas que estão espalhadas Brasil afora. Então, conhecer como eles surgem, onde estão, é o primeiro passo para promover ações para contribuir com que essas empresas consigam transpor aquele período que o Sebrae e outras instituições vão dizer que é se vai conseguir sobreviver ou não, sabe? Então, que ele passe de 1 ano, passe de 2, passe de 3 e consiga a encaminhar com as próprias pernas. Isso tem um papel tanto da instituição, mas principalmente do setor, que revela, primeiro, é um setor dinâmico que está constantemente se metamorfoseando. Segundo ponto, desconhecer esses pequenos impede que tenha ações concretas para estimular o desenvolvimento do setor. E terceiro, são esses os pequenos que mais precisam de um apoio institucional também. Então, conhecê-los é o primeiro passo para diferentes ações. Isso não é só em âmbito estadual, tá? Em âmbito nacional também, porque a própria Abras está no esforço em âmbito nacional para fazer um mapeamento e levantamento desses pequenos mercados. Juntamente com isso, acontece outro movimento, que aí é das grandes redes em ter os seus mercados de bairro, ter uma ação muito mais capilarizada, que isso aí podemos até discorrer sobre isso também.
moro em Santos, então eu acho o mercado de Santos para supermercado interessante, vamos dizer assim. Eu moro em Santos, mas eu sou de Botucatu. Quando você falou do Confiança, já me chamou a atenção aqui. Confiança, para quem não conhece o interior de São Paulo, é uma rede, acho que a origem deles é Bauru, né? Acredito que seja Bauru a origem deles, e cresceu muito forte naquela região ali do Oeste Paulista. E eu, assim, falo tranquilamente para você, uma loja como Confiança fez em Botucatu, já deve ter uns seus 5 anos, acredito, por aí, não tem em Santos. Então eu tô falando de um mercado que deve ser, chuto que seja umas 4 vezes maior do que o mercado de Botucatu, e você não tem uma loja com a qualidade da que você tem operada por um operador, vamos dizer assim, pequeno quando comparado com os gigantes do setor, né? Mas no interior ele tem uma força tremenda. E por que eu falo que Santos é um mercado peculiar? Eu não tenho nenhuma loja daquele estilo aqui, uma loja grande, né? Com certeza superior a 1.000 metros quadrados de área bruta. Mas aqui agora virou uma febre as micro lojas, mini lojas, os Oxio da vida, que é outro fenômeno que depois eu acho que a gente podia tentar discorrer. Porque eu juro para você, aqui, se eu pegar um raio de. Eu não vou falar 500 metros, tá? Eu vou falar 200 metros. Eu não erro, em um ponto da cidade, tem 3 lojas. Eles abriram 3 lojas. Se você andar 100 metros para um lado, você está numa esquina, andou 100 metros para um lado, você tem uma, 100 metros para o outro, você tem outra. Então, que é essa lojinha de conveniência, quase uma padaria um pouco mais melhorada. Mas Santos é isso, você vai do 880, você vai dos atacarejos, que agora tem vários aqui, para essa lojinha pequena. E você não tem esse meio do caminho, né, de boas lojas. Eu não consegui entender muito bem o objetivo principalmente das grandes redes, tá? Que abandonaram lojas maiores para ir só para essa loja de bairro, onde você não consegue fazer uma compra mais parruda, né? Mas a realidade daqui é essa hoje. E aí, já emendando a próxima pergunta que a gente tinha levantado aqui, um número que vocês falaram que me chamou demais a atenção é que só no estado de São Paulo são mais de 100 mil MEIs no setor supermercadista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses empresários e se isso também é uma realidade. Vocês têm algum dado que isso se repete nos outros estados? Olha, vejamos, eu citei o Confiança como um exemplo, mas poderia citar outros aqui, por exemplo, a Rede Serve Todos, que regionalmente tem uma importância significativa, mas está numa região específica, não está espalhado pelo território nacional, né? Por exemplo, Uhum, o Lopes também aqui na Grande São Paulo, a Coop, o Sonda também, algumas uhum, regiões não conhecem esses mercados. E o setor, ele passa por contínuas transformações. Então, se levantou um questionamento sobre, poxa, eu não entendo por que as grandes redes estão investindo nessas pequenas lojas, né? A própria pesquisa que nós apresentamos na APA Show mostra que o perfil de compra. Então, antes, no período hiperinflacionário, nós tínhamos um perfil de compra, que era qual? Receber o salário, já vai ao supermercado e faça a compra do mês. Porque senão, se você esperar um dia a mais, você vai uhum, perder poder de compra. Então, as compras eram maiores e sempre fechadas no mês, né? As uhum, compras de reposição eram muito menores do que são hoje. Dado o controle inflacionário que temos hoje, aquela quantidade, a participação da compra do mês, ela diminuiu e as pessoas começam a ir mais vezes aos supermercados fazer a compra de reposição. uhum, Então, para muitas redes, a compra de reposição que está sendo fiel da balança. Então, assim, tem a compra do mês que ele faz naquele mercado ou faz no atacarejo, mas tem uma parcela significativa que pode ser feita ali
quando você sai do seu condomínio, do seu prédio, quando você atravessa a rua. Então, isso tem movimentado o setor no sentido de, poxa, e essa compra de reposição? Não podemos perder isso, né? O bolo é quase o mesmo. O bolo cresce quando cresce alguns fatores. Cresce a renda, cresce o crédito, cresce o emprego. E o mesmo acontece, o bolo encolhe também quando aumenta o desemprego, diminui a renda e os juros, a taxa de juros, ela amplia, né? E quando você questionou sobre os pequenos supermercados, aqueles de vizinhança, e especialmente os MEIs, as microempresas, que são mais de 100 mil, não é só no estado de São Paulo. Nacionalmente, a participação deles é muito significativa. Então, eles têm uma parcela importante em números absolutos, né? Mas em faturamento, a participação deles ainda é pequena. Então, eles Uhum. acabam sendo clientes dos atacarejos, eles disputam parte das vendas ali com essas lojas de vizinhança, isso pode acontecer. Muitos estão em regiões da cidade que tem pouco atendimento dessas lojas também. Então, cada região acaba tendo uma característica muito peculiar. Você citou Santos, eu posso fazer um parênteses aqui sobre Santos? Pode, por favor. Nós atendemos supermercadistas do estado de São Paulo inteiro. E cada um apresenta os dilemas da sua região, né? Uhum. Então, é o seguinte, no interior tem um investimento grande nas lojas, porque o supermercado inegavelmente deixa de ser apenas um local em que você vai, compra e sai. Acaba sendo até um ponto de encontro também. Uhum. No litoral, o que acaba acontecendo por ser plano, por ter muitas opções, o nível de concorrência acaba sendo muito grande aí no litoral. E muitos supermercadistas relatam o seguinte: olha, Felipe, se eu não tiver um mercado bastante concorrente, bem concorrente, que tem um bom preço, um bom atendimento, aquele cliente ele pode pegar uma bicicleta, ele pode rodar 4 quilômetros pela orla e no outro mercado lá que não tem problema nenhum. Isso já não acontece na capital, Uhum. porque pode ter menos de 1 quilômetro, mas tem um morro no meio. A geografia atrapalha. A Isso é geografia verdade. atrapalha. Então, isso faz com que crie características muito peculiares. Então, surgem pequenos mercados. Esses mercados, para ter uma capacidade de concorrer com preço, com rentabilidade, eles acabam adotando diferentes estratégias, entre elas formar uma espécie de associação, uma central de compra, central de Uhum. negócio. Isso é uma característica brasileira. Isso não tem em outros lugares do mundo. É tanto que ano passado nós recebemos aqui na APAS uma comitiva de supermercadistas da África do Sul. Boa parte deles, supermercadistas de pequeno porte, aquele Uhum. mercadinho pequeno, que é o mercado de vila, de Uhum. bairro, mercado de vizinhança. Você falou, poxa, o que acontece aí que nós temos essa dificuldade? O que os mercados daí eles fazem? E aí citamos, entre outras coisas, a própria existência das centrais de negócio, por exemplo, que vai formando grupos que eles têm a capacidade de comprar no melhor preço, negociar melhor com a indústria e sobreviver dentro desse mercado. A tendência do setor e o que acaba acontecendo, estou fazendo uma análise longitudinal, tá? Uhum. Ou esse pequeno mercado, ele que surge com uma vendinha, ou ele vai quebrar nos primeiros anos, ou ele vai vai resistir, porque talvez o terreno é próprio, o salão é próprio, vai começar a vender aqui e ali, e ele começa a crescer. À medida que ele vai crescendo, ele precisa se profissionalizar, porque aí ele entra, é igual um videogame, ele vai passando de fase. Na primeira fase, ele vende para meia dúzia de famílias. Na segunda fase, ele tem que ampliar aquela loja, e aí ele tem que começar a profissionalizar. Então, Uhum.
entender esse mercado é fundamental para a existência e o dinamismo do próprio setor. A impressão que eu tenho, e aí não sei se outros mercados acaba acontecendo isso também, né? A impressão que eu tenho aqui é que a compra de reposição. Porque assim, a compra central ficou na mão, a compra grande, né, do mês, ficou na mão dos atacarejos. Só que aí você tem um problema, porque os atacarejos você não tem variedade de marca. Normalmente você tem um problema com variedade de marca, né? E aí a compra de reposição que está na mão dos pequenos, você também não tem marca, por causa do tamanho. Então o atacarejo, por causa de preço, ele precisa colocar volume, mas não vai colocar muitas marcas, né? Então, por isso que eu comparei com o Confiança, por exemplo. E aí, de novo, dando testemunho. Eu vou para Botucatu uma vez por mês para visitar a família. Quase todo mês eu preciso fazer uma compra lá. Porque os produtos que eu gosto, eu não encontro aqui. E assim, não estou falando de produto local, tá? Estou falando de marca nacional. Eu não consigo achar aqui, porque os atacarejos não trabalham com elas e os de reposição também não. Esse é um mercado, aqui é um mercado que eu acho curioso, porque eu acho que criou-se um vácuo, principalmente com a saída do Extra. Que o Extra aqui era muito forte, né? O Extra hipermercado era muito forte aqui. Depois que ele saiu, ficou um certo vácuo aí. Mas é uma coisa que eu gostaria de entender, eu gostaria de estudar mais o mercado de Santos por causa disso, porque eu acho super curioso isso que você falou e é verdade. É muito fácil eu pegar e ir para um outro lugar para né, fazer a compra. Mas o problema, a minha crítica é que você também não acha o produto que você quer nos outros. Então é difícil, mas tudo bem. Mas ainda, Fábio, pegando esse gancho, ainda sobre essa questão da diversidade dos atacarejos, a gente fez um podcast há um tempo atrás, acho que foi no ano passado, com o Escudeiro, exatamente sobre isso, e a gente conversou um pouco sobre uma mudança, inclusive, no perfil dos atacarejos. Que eles estão tendo que mudar o produto. Eles estão aumentando a diversidade de produtos porque o perfil dos clientes está mudando. Vocês têm percebido isso também, Felipe? Essa mudança? O atacarejo está deixando de ser um atacarejo, está virando uma outra coisa, a gente está criando uma categoria nova aqui, é isso? Sim, essa é uma pergunta bem interessante, então, tanto quanto as demais perguntas, né? Tem fazer um parênteses aqui, a teoria econômica tem um teórico russo, Kondratiev, que ele criou a teoria dos ciclos econômicos. Então, eram os ciclos de Kondratiev. Ele dizia, a economia cresce, chega num pico, depois tem uma crise, aí cai, aí recupera. É como uma montanha russa. Ficou conhecido como os ciclos de Kondratiev. Assim é o setor supermercadista. Ele vai lá, uma parte tá no atacarejo, só é aquele local básico que a prateleira tem pouca arrumação, tá lá os produtos empilhados, e aí ele começa assim. Depois, há uma demanda natural do setor e ele começa a investir. Primeiro ponto só é preço. Depois, ele acaba perdendo clientela e acaba migrando, oferecendo muito mais serviços. Melhora a loja, melhora a disposição dos produtos, tudo mais, amplia a oferta de produtos. Então ele começa a migrar e vai paulatinamente rumando sentido um super hipermercado. Por quê? Até nessa mesma pesquisa, e no ano anterior também, a pesquisa anterior que fizemos, uma coisa que notamos é que nós questionamos o que leva um cliente aí no supermercado. Só é o preço? Por que você vai no supermercado? Aí eles falam: olha, eu vou no supermercado primeiramente pelo preço, mas também o atendimento, se é um ambiente bom. Tem ambientes que você vai comprar, você sai mal. Tem outros que você acaba, poxa, eu poderia levar uma coisinha a mais. E isso acaba acontecendo no supermercado, não é? Quase sempre, né? Quase sempre. Então, o ar-condicionado influencia, o tamanho dos corredores influenciam, o tipo de iluminação influencia. Então,
gradualmente, não só os atacarejos, mas esses pequenos mercados, à medida que eles vão crescendo, eles vão investindo, no caso, os pequenos mercados, né, tá? Eles vão investindo em conforto, em oferecer mais serviço, e os atacarejos também vão migrando. Então, os atacarejos que vemos e vamos hoje, eles já são bem diferentes do que eram há 10 anos atrás, né? Então, a tendência é que ele ele continue mudando, de modo tal que daqui a alguns anos não vai ser o mesmo atacarejo de hoje também. E surgirão também outros atacarejos. Essa é a expectativa, que então vai formando essas ondas. O que acabou acontecendo num período de grande inflação, por exemplo, desde o início da pandemia, ou os, os preços dos alimentos tiveram uma alta muito expressiva, motivada por vários fatores, a taxa de câmbio. Então, imagina o seguinte: você vende o arroz no mercado doméstico, citando arroz, um produto qualquer, a R$ 3, e você exporta a $1, que o dólar também está a R$ 3. Estourou a pandemia, o dólar passa de 3 para 6. A indústria pensa duas vezes: eu continuo vendendo aqui a 3 ou eu exporto para ter 6? Entende? E aí ajustaram o preço doméstico à taxa de câmbio, ao mercado externo. Não houve aumento de demanda. A demanda se manteve relativamente estática, aumentou um pouco mais, inegavelmente, porque se deixava de comer fora, passou a comer em casa, mas também o restaurante que comprava em grandes quantidades deixou de vender e esse consumo passou a ser um consumo doméstico, um consumo no lar. Então teve o fator câmbio, teve o fator também da especulação com o mercado internacional. Vejamos o seguinte: quando estourou a guerra na Ucrânia, o preço do trigo disparou. Então houve um contingenciamento. Quando aquele navio ele encalhou no canal de Suez e afetou todo o tráfego internacional de mercadorias, um navio que saía de Taiwan aí e até o porto de Roterdã demorava 25 dias. Ele teve que aumentar 8 dias de viagem para contornar lá o Cabo da Boa Esperança. Então isso aumenta o custo, isso aumenta os preços internacionais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o preço doméstico aumentou. No estado de São Paulo, só para citar como exemplo, em 2022, a inflação do setor supermercadista, que é em grande medida alimentos, foi de 16,5%. O IPCA foi muito mais baixo. Nesse ano de 2023, ficou na casa de 1,2, 1,3. Foi bem diferente, com produtos deflacionando, por exemplo, as carnes. Então, isso faz com que o poder de compra da população, de modo geral, altere, junto com a abertura de postos de trabalho, junto com a redução do endividamento, e faz com que as pessoas com mais, sobrando um pouquinho mais no orçamento, passe a visitar outros canais de compra. Se ele só ia no atacarejo, porque o orçamento só dava para atacarejo, ele passa a visitar outros canais, comprar outros produtos. Então, tudo isso tem um aspecto macroeconômico, né? Vou citar um exemplo. Se eu tivesse a renda do Fábio, por exemplo, é certo que eu sairia de Santos e iria para Botucatu só para comprar aquele queijo. Só para comprar no Confiança. Então, aquele queijo especial, com aquele vinho. Só que eu não tenho essa possibilidade ainda de fazer isso. Mas eu espero que as coisas aconteçam para ter essa possibilidade também. Aí, ou os mercados daqui oferecerão o mesmo queijo, o mesmo vinho, ou eu terei que ir para Botucatu. Se a gente for olhar macroeconomia, né, Brasil, a gente vai falar que desde 2015, pelo menos, o Brasil viveu ali uma sequência de turbulências que impactaram a inflação, né? E fora a sequência de turbulências do Brasil, um monte de coisa externa acontecendo. Guerra, pandemia e assim por diante. A gente teve, então,
analisando por esse lado que você falou, a gente teve um período muito favorável para o atacarejo, né? Que não por acaso foi onde estourou. Eu vejo aqui do nosso lado, né, do lado de pesquisa, pesquisa de potencial para abertura de novas lojas, todo mundo pedia pesquisa para atacarejo. Né? Diminuiu muito aquela loja menor de supermercado, mas todo mundo queria, não, quero montar um atacarejo. Né? Se a gente tiver agora, daqui para frente, um ciclo um pouco maior de, no mínimo, uma estabilidade econômica, ou até algum crescimento, alguma melhora em renda, em emprego, tal, que a gente vem vendo aí do último ano para cá, tal, esse boom de atacarejo pode virar um problema? A gente pode ter uma hiper oferta de atacarejos e esse mercado começar a ser menos demandado e isso virar um problema? Eu penso que não, Fábio. Sabe por quê? Porque aí nós caímos naquela questão anteriormente citada, que os próprios atacarejos eles vão se transformando, né? À medida que vai mudando a conjuntura macroeconômica, a conjuntura social, os hábitos de consumo. Isso faz com que o setor ele tem uma dinâmica própria que, assim, se está um ciclo de retração econômica, os atacarejos nível mais tradicional, né, aquele modelo clássico, ele ganha um espaço maior. Se a economia entra num ciclo de expansão, de crescimento, consequentemente, há uma alteração na cesta de produtos demandada. E Uhum, esses mesmos atacarejos, como os outros mercados, eles, eles estão, eles se adaptam. E aí eles vão mudando o seu perfil, consequentemente. uhum, É interessante notar que há uma estreita correlação entre a conjuntura econômica, os hábitos de consumo e a dinâmica do setor. E o que acaba acontecendo em relação ao padrão e potencial de consumo é que, assim, a cesta de produtos, o tipo de consumo, cesta de produtos, ela vai alterando à medida que a renda altera. Então, você está no nível mais básico ali, você vai priorizar alguns produtos básicos da sua cesta: o arroz, o feijão, o óleo, o leite. Então, e aí você vai, no primeiro momento, você compra o produto que é da linha branca, produto da B, C, enfim. À medida que sua renda vai aumentando, você vai alterando esses produtos. uhum, Sua renda começa a expandir muito mais, você começa a consumir menos uns produtos e mais outros produtos. Vai tendo, vai alterando o mix de produtos demandados. Até o momento que você chega num determinado nível de renda, que você passa a consumir menos em casa e mais na rua. Nós uhum. conhecemos bem esse processo no dia a dia, mas falamos pouco sobre ele, não é verdade? Verdade. Então, você deixa de fazer uma compra. Eu tenho que fazer a compra do mês porque eu tenho que garantir a conta da água, a conta de luz, o telefone, o aluguel, o gás e a compra do mês. À medida que a renda vai crescendo e já não tem essa preocupação de chegar até o final do mês, você começa a. Eu faço uma compra menor, faço uma compra de reposição e compro um produto que eu gosto naquela loja tal. Então isso acaba acontecendo, esse mix de produto, ele vai alterando. Há estudos muito interessantes como a renda altera, o nível de consumo altera, altera a dieta das famílias, altera a percepção sobre o que é o bem-estar, altera também. Então é muito interessante isso. Nessa própria pesquisa, nós questionamos sobre o que os consumidores acham dos produtos saudáveis. Se eles estão consumindo, não estão consumindo, pretendem ampliar o consumo de produtos saudáveis, sim ou não e por quê. Então, à medida que vai aumentando a renda, vai havendo uma redução de produtos industrializados e passa a ter um consumo maior de produtos saudáveis. E os canais também eles vão se diversificando. Então, eu acredito que num cenário econômico, não macroeconômico, não só de estabilidade, mas de crescimento da renda real,
abertura de postos de trabalho. Uma economia saudável e crescendo, isso não é necessariamente um problema para o atacarejo, porque ele também transforma junto com a economia. O bolo cresce, né? O Uhum. bolo cresce e tem a possibilidade de dividir de diferentes formas. Agora, esse crescimento seria um problema para os mini mercados? Porque a gente começou essa conversa aqui falando que os mini mercados vêm suprir a necessidade da compra pontual, dentro de um contexto de orçamento limitado, né. Uhum. Quando a gente está pensando num cenário em que esse orçamento tende a aumentar, pleno emprego, renda aumentando, possibilidade de escolher o que comprar, onde comprar, essa tendência de crescimento dos mercados muda? Dos mini mercados muda? Como é que você prevê isso? Como é que você está enxergando esse movimento? Se nós olharmos a série histórica e o período que o Brasil cresceu apoiado em distribuição de renda e que o consumo das famílias teve uma ampliação, vocês verão que foi o período em que os pequenos mercados mais cresceram e passaram a ser redes de médio porte, ou aquele mercado de uma loja, ele mais investiu e cresceu. O grande problema para o setor não é crescimento. O grande problema do setor é um processo inverso, que é baixo crescimento econômico ou queda no crescimento econômico, né? Tem uma retração da economia e também quando o desemprego está em queda ou o desemprego está em alta, né? O crédito ele está em baixa. Quando tem um ciclo contracionista da economia, esse é o pior cenário para o setor. Agora, quando o ciclo é de expansão, todos ganham. Então, há uma diversificação de canais. Por quê? Porque ele pode não pegar a compra do mês fechada, aquele pequeno mercado lá da vila, de vizinhança. Mas na compra de reposição, vai sobrar uma fatia maior. E aí que tem um espaço para ele crescer. Felipe, muda, o perfil de compra? Eu quero dizer o seguinte: esses mini mercados teriam que ficar mais alerta sobre uma mudança de cesta de compra? Se eu tenho mais dinheiro, eu quero outras marcas, eu quero diversificar o tipo de compra que eu vou ter. Será que esses mercados precisam ficar alertas a isso, a uma mudança no perfil da compra? Ou você acha que não, por ser reposição, não faz tanto sentido isso? Não, eles têm que estar continuamente atentos ao perfil de compra, ao perfil de reposição. E não obstante tudo isso, o próprio cliente, em diferentes momentos, chega para o dono desse mercado e fala: Poxa, eu queria o produto tal, você não tem? Então ele tem um feeling ali direto, né? Olha, eu queria tal coisa. Pô, por que, que você não coloca isso aqui para vender? Não é verdade? É assim que acontece. Eu venho de uma família de supermercadistas. Curiosamente, trabalho aqui. E olha só o que acontecia. Acontecia que nós passamos por um período de crescimento econômico baixo, eh, de retração econômica e um período de expansão econômica. O período de retração era um período complicado. Então, é assim, período de vacas magras, as vendas são menores, havia uma quantidade maior de clientes pedindo fiado, sabe? Então você tem que fazer todo um ajuste ali. Mas no período de expansão, é o período em que o consumo aumenta e os próprios clientes passam a pedir: olha, por que você não traz tal produto? Eu queria esse produto, queria aquele produto. Isso fica muito mais fácil no mercado de vizinhança das redes independentes. Aquelas redes padronizadas ou de um grande grupo econômico, esse tipo de contato já fica um pouco mais difícil, porque tem toda uma estrutura hierárquica. Agora, aquele mercado de vizinhança em que a reposição dele, talvez ele faça num atacarejo, num distribuidor, é mais fácil dele se adaptar com agilidade a essas tendências, né, preferências do consumo. Geralmente as redes fazem pesquisas de survey, questionando o consumidor o que ele gostaria, o que falta, tal, tal, tal. Em contrapartida, esse pequeno mercado de vizinhança
é o dono do mercado ali que ele tem que sentir a temperatura da água, né? Dando um pouquinho o foco aqui da nossa conversa, os dados que já foram divulgados do último censo mostraram um processo de envelhecimento da população que a gente já sabe que está acontecendo, mas assim, ver o número foi uma coisa interessante para ver como foi mais acelerado até do que a gente imaginava que tivesse acontecendo. O setor está preparado para esse envelhecimento da população? O setor está olhando para isso? As lojas estão olhando para isso? O que tem que fazer? O que tem que mudar? O que tem que se adaptar para ter cada vez mais uma população mais velha visitando, comprando e assim por diante? Pergunta importantíssima. O setor, sim, ele tem olhado e com bastante atenção e tem procurado observar as mudanças demográficas e agir a partir de duas perspectivas. Não apenas a perspectiva do consumo, que é, olha, eu tenho que ter uma acessibilidade melhor, eu tenho que ter corredores mais largos, eu tenho que ter um tratamento mais humanizado, sabe? Não apenas por essa perspectiva que é muito importante, como a perspectiva de que a população está envelhecendo, mas é um perfil diferente, né? Eu lembro dos meus avós, quando falaram 60 anos, e hoje eu vejo uma pessoa de 60 anos, é totalmente diferente. Uhum. Antes a pessoa estava com 60 anos, é, só queria ver os netos crescer, já queria 60 anos aposentar. era o vovozinho, né? Exato, ele estava com aquele casaquinho de algodão ali, não é verdade? De lã. A vovó de coque. Hoje, uma pessoa de 60 anos tem um perfil diferente, não é? Uhum. E também essa fração da sociedade, ela busca emprego, ela tem uma mão de obra muito qualificada, ela tem um olhar atento e aguçado, é um olhar humanizado também. E o setor tem adotado ações para ampliar o volume de contratações de pessoas da classe sênior, da terceira idade. Então, por um lado, tem a perspectiva de olhar a mudança do perfil da sociedade, e por outro lado também mantê-los no mercado de trabalho. O que nós observamos tanto nessa pesquisa como em outras que temos feito é que cada vez mais as pessoas vão nos mercados e querem um atendimento humanizado. Uhum. Então, tem pessoas que preferem não utilizar o self-checkout, porque ele quer passar pelo caixa e saber como que ele está. É um Falar um bom processo, dia. dá um bom dia. Nós estamos encaminhando, enquanto sociedade, aqui, fazer um parênteses, sair do setor supermercadista para uma análise antropológica quase, ao envelhecimento, padrão de envelhecimento de outras sociedades. Então, sociedades, por exemplo, como as orientais, especialmente a japonesa, ela tem uma carência afetiva muito grande. Então, lá surgiram novas profissões. Aquela pessoa que acompanha o outro até o supermercado, que liga para dar bom dia. Pessoas, um conjunto de profissões que hoje nós não imaginamos. Mas por Uhum. que acontece isso? Porque a população está envelhecendo. No caso brasileiro, a população não apenas está envelhecendo, como o perfil das famílias está mudando. Então está envelhecendo, cada vez tendo menos filhos, e junto com isso estão a quantidade de pets por residência está aumentando em algumas regiões. Então, todo esse perfil vai mudando. Então, é um perfil de casais de meia idade, com um filho ou sem filhos e um pet. Então, os supermercados vão se adaptando a isso. A parte de pet, que antes só era a ração do cachorro e a ração do gato, hoje tem uma parte específica para os pets. Uhum. Nós vemos que o setor ele vai acompanhando essas transformações sociais. Uhum. A gente tem visto em outros setores um movimento muito mais forte
que eu até pensei que fosse acontecer para o supermercado, mas parece que não veio com tanta força, que é a consolidação dos grandes grupos, né? Então tudo bem, a gente viu lá a junção do Walmart com o Grupo Big e tal. Ali eu achei que pudesse ter um começo de alguma coisa que disparasse essa consolidação, mas depois parece que não veio, ou se veio, veio de uma forma muito mais regional, coisas que a gente não viu tanto. Mas eu queria saber do outro lado, de quem acompanha esse mercado no dia a dia. Esse processo está acontecendo, essa consolidação, ou não? A gente está indo para pulverização? Os dois processos acontecem de modo concomitante e simultâneo. É muito complexo isso, né? Porque na teoria econômica, a teoria econômica vai falar o seguinte: olha, a tendência é que o capital ele cresça, expanda e se torne um capital financeiro. O capital financeiro, diferentemente do que é falado, na teoria econômica é quando um banco compra uma indústria, ou uma indústria compra um banco, ou um banco compra um supermercado, por exemplo. Então, é aquele dinheiro que gera mais dinheiro que vai aglutinando outros setores. No setor supermercadista, esses dois processos acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, tem um processo que está acontecendo atualmente, que é a entrada de capital estrangeiro. Esse capital estrangeiro entra de diferentes maneiras, tanto com a abertura de novas lojas, a entrada de novos concorrentes, como por meio de fundos, que esses fundos podem comprar supermercados. Então, tem fundos de investimentos que estão comprando redes regionais, mercados regionais, na tentativa de aglutinar o setor, de concentrar. Eu havia citado que o setor ele é bastante pulverizado e opera quase que numa dinâmica de concorrência perfeita. Ou seja, não tem 2 ou 3 supermercados que têm o poder de manipular o preço ou mani não, não manipular, Mas mas influenciar a um certo ponto. influenciar, É. exatamente. Manipular fica uma palavra forte, porque não é nem isso. Ele é controlar a margem da concorrência. É Uhum. muito mais isso. Porque no mercado em oligopólio, qual que é a vantagem de você estar no oligopólio ou no monopólio? É quando entra um novo concorrente, você reduz sua margem e você pode até ter uma margem negativa, perder, só para impedir que esse novo concorrente se mantenha. Então você faz com que ele quebre, porque Uhum. ele não vai ter gás para aguentar tanto tempo com uma margem negativa. Mas como você é de um oligopólio, você é uma grande empresa, você tem poder, você tem capacidade de alavancar, captar capital, captar dinheiro no mercado para aguentar um longo período sem dar lucro. Uhum. No setor supermercadista, não é assim. Então, todos os dias surge um pequenininho que vai crescendo e num período de expansão econômica, esse pequenininho vai ganhando corpo. Dali um pouco ele compra um outro pequenininho, junta com outro pequenininho, ou cria uma central de negócios, um grupo, uma rede, e aí dali um pouco ele tem uma expressão micro microcósmica ali, né? Naquela região, naquele bairro, naquela zona da cidade, ou naquela mesorregião do estado, que ele vai crescendo. Uhum. O setor tem esses dois movimentos que acontecem concomitantemente. Então, por um lado, tem uma tentativa de concentração do setor, mas por outro lado, tem os pequenos que também vão crescendo, então cria essa dinâmica, né? Entendi. Eu vou jogar minha última pergunta aqui, depois a Thaís, se tiver mais alguma coisa, porque a gente tá dando o nosso tempo, a gente precisa liberar o Felipe, porque ele precisa ganhar dinheiro para comprar o vinho e o queijo que eu consigo comprar aqui. Então eu vou emendar minha última pergunta. Durante a pandemia, a gente viu um processo que para o supermercado já vinha vindo, mas era ainda uma coisa muito sutil, vamos dizer assim, que foi a compra por internet. Porque era basicamente a única saída que você tinha para fazer compra do supermercado, né? Naquele pior momento, no momento que estava tudo fechado. Isso pegou depois da pandemia? A compra de supermercado via internet, ela tem já um peso grande no varejo de alimentos? E se sim,
Como que os pequenos fazem para brigar com isso? Porque aí o problema de você pegar a bicicleta e andar 4 quilômetros em Santos, a partir desse momento na internet, você compra em São Paulo, né? Como que tá essa situação da internet nesse setor? É muito interessante esse questionamento, porque em alguns momentos, especialmente durante a pandemia, virou quase um fla-flu, né? Qual que era o fla-flu? Era, de um lado, os entusiastas da internet, do e-commerce, das redes sociais. Isso aconteceu desde o campo da filosofia até os especialistas em varejo. Então dizia, acabou a loja física, não existe mais loja física, isso é coisa do passado. Todo mundo ouviu isso, não ouviu? O novo normal. O novo normal parecia o seguinte, olha, nada do que tivemos teremos novamente. Parecia que assim, virou quase uma arca de Noé, veio o dilúvio, e Uhum. depois do dilúvio, ali aquela terra arrasada, vamos começar uma sociedade do zero. E nessa sociedade do zero deles, só teria o e-commerce, não teria mais a loja física. E por outro lado, havia aqueles que resistiam, não, a loja física vai continuar porque as pessoas também estão fazendo as compras físicas, estão indo nos atacarejos, pegam filas, vão aos supermercados. E o que nós temos observado nós iniciamos um acompanhamento anual com uma pesquisa que é sobre como que está o e-commerce. Por que as pessoas compram, não compram, o que compram, pretendem continuar, pretendem parar, aqueles que não compram, por que não compram, será que pensam em mudar de ideia? E o que temos observado durante a pandemia estourou o e-commerce, mas depois à medida que foi passando, ele foi caindo a participação e hoje está em torno de 36 a 38% a participação dos clientes que compram no e-commerce. E a nossa expectativa é que os dois canais cresçam. Não só a loja física, nem só o e-commerce. Nem tanto a terra, nem tanto a mar. E por quê? Porque há produtos que as pessoas vão lá e não importa, ele já sabe que é aquele produto e ele vai pesquisar preço e aí ele quer pesquisar no e-commerce, ele tem a comodidade da entrega. E questionamos também por que eles compram no e-commerce. Os principais fatores, preço, comodidade da entrega. Uhum. Então, e tem alguns produtos que são mais vendidos pelo e-commerce. Então, aquele que você sabe que não vai ter uma variação do que você vai pedir. Então, leites, cereais, bebidas, principalmente bebidas, que Uhum. tem um peso maior, é mais difícil de transportar, e isso tem uma participação maior no e-commerce. Em contrapartida, aqueles produtos em que a pessoa quer olhar o produto, quer escolher, ele continua tendo aí a participação pequena no e-commerce e muito mais na loja física. A carne, a verdura, a fruta. Então, e a loja física também se torna um espaço de experimentação. Por isso que tanto os atacarejos, que eu disse que estava migrando para um outro modelo mais parecido com os supermercados, quanto os próprios supermercados têm investido muito em experiência de consumo. E como Uhum. fica os pequenos nisso, né? Uma característica que é do brasileiro é a criatividade. E isso nós não podemos negar, não é verdade? Sim, Então, é com o certeza. seguinte, aquele pequeno supermercado de vila, bem antes do e-commerce, ele já procurava atender um ou outro cliente que não podia ir na loja. Ligava no mercado e ele atendia. Então, muitos mercados estão adaptando seu WhatsApp à, à venda, é, até uma rede de médio grande porte, até então tinha o WhatsApp, compra por WhatsApp. Uhum. Algumas redes ainda tem. Então, aquele pequeno também está se adaptando a isso. O e-commerce, ele é uma operação complexa, né? Nem todos têm uma rentabilidade grande no e-commerce, mas perder a compra também é um problema. Perder a Uhum. venda, né? Então, cada um vai usando as armas que tem, a possibilidade que tem para conseguir atuar nesse mercado e não ficar de fora. E um outro ponto, só retomando a primeira questão, antes de retomar a palavra a vocês,
vocês se questionaram por que vocês estão olhando para esse pequeno empresário, o MEI, a microempresa. O porquê? Porque ele é importante para a economia e ele é importante para o setor, para todo o ecossistema. É muito importante que esse pequeno ele cresça, porque ele vai formalizar a sua relação de trabalho, sabe? Uhum. Aquela pessoa que da vila que ele contratou, aquele jovem, ele vai ter uma carteira assinada. Então, ele já vai ter direito a férias, a 13º. À medida que vai formalizando e vai expandindo, é bom para a economia como um todo. Então, ter um setor dinâmico que está em crescimento e que tem apoio para expandir é importante para a economia local, é importante para a economia do estado e a economia do país. Só no estado de São Paulo, o setor emprega mais de 670 mil pessoas diretas. Então, toda a cadeia relacionada ao setor supermercadista, isso dobraria, multiplicaria pelo menos por 3. Então, é um Você peso pensa, grande, né? você pensa só essas 100 mil mês que vocês falaram aqui no estado de São Paulo, né? Se esse pessoal crescer e começar a empregar 2 pessoas numa loja, olha o tamanho que a gente está falando. Para um mercado de Exato. 600 mil empregos, eu estou colocando aí, né? Se a metade crescer e colocar 2 pessoas ali dentro, eu estou colocando 100 mil. Então, Exatamente. é, é Exatamente. gigantesco. É Aham. gigantesco. Então, o setor supermercadista, ele, durante a pandemia, sempre já era uma pauta do setor, e durante a pandemia ficou bem clara sobre isso, que é um setor essencial à economia. Mas ele além de ser essencial para a sociedade, ele é fundamental para a economia do Estado. Com a formalização de postos de trabalho, produção de consumo, fomento do mercado local. Se não fomentasse o mercado local, não teria tantas pequenas redes espalhadas Brasil afora, né? Desde Santos até Presidente Prudente, espalhado por todas as regiões. Então, tudo isso ratifica a importância do setor. E é um setor extremamente vivo, extremamente quente, né? Eu lembro que uma vez, antes da pandemia, tô falando isso quando a gente era Ibope ainda, a gente fez rodou o interior de São Paulo nos eventos da APAS, das APAS regionais, batendo um papo com os supermercadistas. E eu lembro de cada história que a gente ia pegando, cada ideia que eles iam apresentando de coisas para sair de problemas, né? Coisas absolutamente criativas, do jeito que você falou, e que funcionavam perfeitamente para aquele lugar, que em outro lugar ia falar, imagina, isso é maluquice, nunca que eu posso fazer isso aqui. Mas naquela realidade, naquela região, eram soluções super desenvolvidas e que funcionavam muito bem. Então é um setor que, assim, quem quiser aprender varejo, eu acho que é um setor que você tem que enfiar a cabeça. Você tem que olhar para o supermercado. Porque eu acho que a maior escola de varejo que tem é o supermercado. Exatamente. Tem pessoas que vão para a NRF e aí olham algumas lojas conceitos, né, em outras regiões, e falam, poxa, que legal. É legal mesmo. Dá até gosto de visitar essas lojas conceitos. Mas o Brasil tem cada modelo inovador e com coisas aparentemente simples que deixaria qualquer estrangeiro aí no chinelo. Então isso mostra a dinâmica, como o setor é vivo e pujante, sabe? Então, Uhum, o que acontece em Santos é muito diferente de Botucatu, que é de Prudente, que é da capital paulista, que é do Nordeste e Sul do país. uhum. Ah, perfeito. Felipe Queiroz, obrigado por essa conversa. É o que a gente já falou no começo. A gente tem aqui um roteiro, mas a coisa vai ganhando asa. A conversa é boa, vai entrando assunto. E obrigado. Foi, sim, uma delícia. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. Tem muito para aprender desse bate-papo que a gente teve aqui. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Thaís. Foi um prazer. Precisando, contem conosco.
Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Fronte Pesquisa no YouTube. Até a próxima!